Precisando de trabalhos em gesso? Então, o lugar certo é a Casa do Gesso. Gesso liso, revestimento em parede e teto, rebaixamento e decoração em geral, venda de material de gesso e drywall. Experiência, profissionalismo e qualidade garantida. Fale com o nosso amigo Lil e equipe pelo 22981768132 ou pelo Instagram Casa do Gesso Macuco. Móveis para escritório e equipamentos comerciais em geral com qualidade e elegância. LGE Cariello é o lugar certo para você. Faça uma visita no Jardim Ouro Preto, Nova Friburgo, ou compre pelo site lgecariello.com.br. Que tal economizar energia e ajudar o meio ambiente? Tenha energia solar na sua casa ou empresa com a EcoSolar. Clique no Instagram EcoSolar NF. Camisolas, pijamas masculinos, femininos e infantil com conforto e qualidade, é claro, é na Montal. Clique montal.com.br. Compras do dia a dia ou do mês é no nosso Armazém Supermercados. Faça seu cadastro grátis através do Clube de Descontos Nosso Armazém e economize pra valer. Nos siga no Instagram, Nosso Armazém NF. É muito importante proteger a sua casa, veículo, empresa e, claro, você. E na GJM Corretora de Seguros, você conta com atendimento de excelência e humanizado do Maicon e Joelson. Clique no Instagram GJM Corretora de Seguros. A Autopeças Bom Jardim Autotem é especializada em autopeças há mais de 20 anos no mercado. Peças e acessórios para o seu veículo é na Autopeças Bom Jardim Autotem. Lojas em Bom Jardim e Nova Friburgo. Ou então você pode comprar pelo site autotem.com.br de qualquer lugar do Brasil. O Atacadão da Lingerie é o endereço certo para você que busca bom preço e atendimento diferenciado. Vendas no atacado e no varejo. Atacadão da Lingerie, Jardim Ornelas, Bom Jardim. Entregamos em todo o Brasil. Fale conosco através do Instagram, Atacadão da Lingerie. Linha Fitness, Lingerie, conjuntos com conforto e elegância é na Maçã Fitness. Clique no site maçã.com.br e aproveite. A Construcastro tem tudo para a sua construção, com o melhor atendimento e entrega rápida. Construcastro no Trevo São Cristóvão, Bom Jardim. Acesse o nosso Instagram e fique por dentro de tudo. Construcastro BJ. Tenha hoje mesmo um cardápio digital completo para o seu estabelecimento e automatize suas vendas. Planos a partir de R$ 66,90. Acesse www.cardja.com.br. Você sabia que 76% da tomada de decisão do cliente é quando ele já está aí dentro da sua loja? Por isso, é muito importante trabalhar o seu marketing interno. E nós do Grupo Brito somos especializados em marketing indoor, com rádio e TV interna personalizada para a sua empresa. E mais, para você que é do varejo, temos um sistema inovador para agilizar as suas gravações. É o nosso gerador de ofertas. Entre em contato conosco através do site grupobritosoluções.com.br e saiba mais. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Gilcimar Brito Podcast. Você viu na abertura do nosso podcast a marca dos nossos patrocinadores e eu gosto sempre de ressaltar esses amigos que estão sempre com a gente, porque sem eles a gente não conseguiria trazer conteúdos de valor para você que está sempre acompanhando a gente. Então, na hora de você comprar os seus produtos, os seus serviços, prestigie os nossos parceiros aqui do Gilcimar Brito Podcast. E lembrando que o nosso podcast ele só vai ao ar primeiro pela graça do Senhor Jesus. Então a gente começa sempre agradecendo a Deus pela nossa vida, pela sua vida que está do outro ladinho, pela vida dos nossos patrocinadores, pela vida do nosso querido convidado, que é um ser super especial que está aqui com a gente. E lembrando que o nosso podcast ele vai ao ar toda quinta-feira através do nosso YouTube Gilcimar Brito e também ao longo da semana nós somos retransmitidos através dos nossos parceiros. TV Norte Fluminense, o nosso abraço carinhoso para todos vocês que estão acompanhando a gente através da TV Norte Fluminense, TV Regional e também através do Spotify. Então nós estamos aí em várias plataformas para que você possa realmente acompanhar o nosso conteúdo. E você pode nos ajudar aqui também, né? Nós temos os nossos patrocinadores e você pode ser um apoiador do nosso podcast, sabe fazendo o quê? Compartilhando. Nós temos às vezes o hábito, Luiz, de compartilhar aquelas coisas que não são tão boas. A gente pega um vídeo de uma tragédia e a gente compartilha. Sim. Agora, aquela coisa boa que pode agregar, que pode transformar a vida do próximo, às vezes a gente não compartilha. Então, eu quero te convidar, você que está do outro ladinho,
para compartilhar isso, compartilhar coisas boas. E hoje você vai conhecer a história de um homem, um grande vencedor, uma pessoa diferenciada, um ser humano incrível e que eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida e vai agregar na vida daquela pessoa que você vai mandar esse link. Então, passa para esse amigo, para essa amiga o link, compartilha com todo mundo, porque o papo vai ser super especial. E eu tô recebendo hoje um cara que... Primeiro eu quero agradecer ele, porque não é de hoje que nós temos amizade nem parceria. Quando eu estava à frente da Sala do Empreendedor lá em Bom Jardim, eu falei, Luiz, vamos fazer uma palestra, uma parceria aqui, uma palestra gratuita para o pessoal aqui em Bom Jardim. E o Luiz, bate pronto, já topou a ideia. Fizemos uma palestra maravilhosa lá que tinha mais de 100 pessoas na Casa da Cultura. Não sei se você lembra, ele tem lembro. Né, tem alguns anos já, né? Já tem. E foi super bacana, né? Arrecadamos na oportunidade leite que foi doado para uma instituição de caridade lá em Bom Jardim também. Então, assim, foi muito bacana. E sempre uma pessoa muito solícita. E de vez em quando eu estou conversando com um amigo empresário e o cara fala assim, Jucimar, eu fiz o Mastermind. Nossa, Jucimar, depois que eu fiz o Mastermind, eu tô muito melhor. E às vezes eu converso com uma pessoa e a pessoa tá com a cabeça aberta. Eu vou lá falar do nosso trabalho da rádio interna para a loja, da TV interna para a loja. E o cara, não, Jucimar, eu quero botar assim porque eu tô com a cabeça muito aberta. Eu fiz um curso agora recente que mudou a minha visão. E aí eu falo, mas você fez o quê? O Mastermind? Aí a pessoa, fiz um Mastermind, como é que você sabe? Então, assim, porque realmente é um conteúdo que faz a diferença na vida das pessoas. E, Luiz, é um prazer imenso receber você aqui no Jucimar Brito Podcast. Para você que está acompanhando a gente, Luiz, ele é nada mais, nada menos do que o diretor do Mastermind, do Instituto Napoleão Hill, que faz uma diferença no mundo inteiro, né? E ele, eu não vou falar sobre ele não, porque ele vai falar aqui no bate-papo, né? Mas assim, é uma pessoa que impacta positivamente milhares de pessoas. E Luiz, é uma honra pra gente ter você aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo. Jucimar, um prazer imenso estar aqui com você. Esse convite que nós já, como você bem falou, já tem algum tempo e agora finalmente deu certo estar aqui contigo. E é muito satisfatório para nós, né, a gente conseguir levar esse conceito, né, do meu trabalho, do Mastermind adiante, e como você bem falou, tem impactado na vida das pessoas. Hoje nós estamos aqui há quase 8 anos aqui na região, 2.000 pessoas que já passaram pelo processo, por isso que de vez em quando a gente esbarra com um com o outro que passou pelo Mastermind. É realmente um treinamento transformacional, como você bem falou. Mas eu quero saber o seguinte, o Luiz não chegou no Mastermind, ele não nasceu no Mastermind, ele tem toda uma história para trás. E quem que é o Luiz? Engraçado isso que você fala, Jucimar, que muitas vezes no Mastermind a gente sempre nos apresentamos de terno e gravata, e quando as pessoas me veem na rua andando normal, com uma roupa mais... tranquila, né? As pessoas falam, nossa, nunca te vi assim, né? Às vezes eu saindo da academia, eu falo, nossa, diferente. Eu falo, não durmo dessa forma, não nasci assim, né? Então, realmente foi um processo, uma construção que aconteceu ao longo da minha vida. Eu comecei a empreender ainda bem jovem, com 23 anos, onde eu abri ali uma pequena metalúrgica, na qual meu pai sempre trabalhou nessa área de bares e similares, né? Fazia alguns produtos para bares e restaurantes, que era justamente aquele sistema de exaustão, as coifas que fazem a limpeza, né, do ar das cozinhas, e foi onde que eu abri o meu primeiro negócio. E ali foi uma trajetória bem difícil, porque não tinha, né, tinha vontade, né, 23 anos, vontade de crescer eu tinha muito, mas não tinha ainda a habilidade de lidar com funcionários, então foi uma trajetória muito curta. Em 4 anos o negócio começou, peguei um serviço grande e não consegui dar conta, que era justamente um momento lá, eu morava em Santos, né? Então, um momento que estavam aí reurbanizando as praias e estavam lançando vários quiosques. Naquela altura, se não me engano, eram 96 quiosques. Eu peguei mais de 50 para fazer. Fiquei todo feliz da vida, né? Um grande trabalho ali. Só que daí entrou uma outra questão, né? A inadimplência. Muitos deles, alguns pagaram, outros não. Então aí eu fiquei com uma conta gigantesca, e era tudo produto, matéria-prima cara, né? Aço inoxidável. Foi o primeiro empreendimento, a primeira vez que eu empreendi, e depois também a primeira quebra, né? Primeira desilusão. E assim a vida vai acontecendo, vai nos dando chance de você reerguer. É lógico que para a gente ter um baque como esse, logo no começo, já deixa um pouco assustado, né? Mas com persistência a gente vai voltando no mercado, vai conquistando pessoas, né, que realmente vai nos apoiando, e as coisas voltam a dar certo. E aí,
Passei durante bom tempo, voltei a trabalhar de empregado. Depois eu comecei terminei minha faculdade, fiz administração, né? Depois eu comecei a ver um outro lado, aquela quebra que aconteceu comigo por conta de comportamento. Eu percebi que essa é uma área que até hoje eu falo que isso é muito importante, ver os comportamentos. Eu me casei com uma pessoa naquela altura que já era consultora, né, dessa área de comportamental. E aí nós montamos um negócio junto e aí começou a coisa a fluir, já me levando para esse caminho do Mastermind, né? A partir de então comecei a trabalhar em consultoria, de treinamentos. Depois, em 2008, eu conheci o Mastermind, que é onde eu estou até hoje. Hoje eu sou diretor da região aqui serrana do estado do Rio. E essa questão, então, você já trabalha com desenvolvimento de pessoas, já com 23 anos você tinha o seu negócio... Antes dos 30, então? Não, quando eu comecei a trabalhar com essa área comportamental, já estava com meus 35, 36 anos. Tá? Aí eu comecei, não diretamente ao comportamental, mas consultoria de empresas. Depois percebemos, aliás, uma das pesquisas dizem que as pessoas são contratadas pelo seu potencial técnico e são demitidas pelos seus comportamentos. Então ali você percebe que tem um nicho muito grande de mercado, que é essa área comportamental. Depois eu me formei como instrutor Mastermind. Hoje eu sou terapeuta comportamental. Me formei como instrutor em 2012. Eu tinha uma dificuldade muito grande também, Jucimar, que era justamente uma questão ainda da infância, e muitos que nós somos hoje são alguns traumas da infância. Por que eu demorei tanto para me formar instrutor? Eu tinha uma dificuldade muito grande, falar em público. Eu tive uma questão quando eu tinha 12 anos, mais ou menos, na escola, e eu falo que muitos dos nossos traumas vêm da infância. Na escola eu fui entregar um trabalho que a professora tinha pedido, um trabalho de uma redação ali que fizesse falando sobre José de Anchieta, o padre José de Anchieta, e nessa minha pesquisa que eu fiz, eu escrevi errado. Em vez de eu colocar que o José de Anchieta veio ao Brasil numa missão pacificadora, eu escrevi que ele veio uma missão panificadora. Veio abrir padaria. Veio abrir padaria. E aí eu falei isso lá na escola e a professora, então quer dizer que ele veio aqui para fazer pão, né? Isso eu tinha 12 anos. Aí a garotada começou a rir de mim. E isso criou um trauma gigantesco. Você acredita que depois disso, mesmo eu trabalhando já em consultoria, muito pouco eu falava, eu deixava que os outros falassem, eu não ia na frente falar, sempre tinha alguém para falar, porque eu fugia dessa questão. Isso vem a melhorar depois dos quase 40 anos, que daí eu me formei no Mastermind, no treinamento, daí comecei a trabalhar também a oratória. Então foi um trauma que arrastou por quase uma vida inteira, né? E você vê, acho que toda vez que você pensava em ir à frente, você lembrava dessa situação, né? Sempre, sempre. Me lembro que a partir de então, até a festa de aniversário que a minha mãe e meu pai faziam, né? Eu evitava, porque tinha aquela questão de fazer um discurso, né, no final. Então eu sempre fugia. Provavelmente eu não estaria aqui falando diante de ti, se eu não vencesse esse trauma interno. Então eu falo assim, tudo que nós somos hoje vem algumas questões que devem ser curadas da nossa infância, para que a gente assim consiga ter melhores resultados. E a comunicação é uma questão primordial para o sucesso, né? Não adianta você saber, ter estudo, ter uma faculdade, ter mestrado, doutorado, se você não consegue transmitir através da sua fala, através da comunicação. É igual ter uma pepita de ouro no fundo do oceano, né? Exato. O que vale, né? Ela é muito valiosa se estiver na nossa mão. Agora lá no fundo do oceano... num lugar que ninguém pode alcançar. É isso a pessoa quando tem muito conhecimento e não tem uma comunicação. E eu demorei para vencer essa barreira interna. E é algo que eu também passei por isso, né? Eu vim da agricultura, trabalhava na agricultura com meus pais, eu ia para o colégio, eu não tinha coragem de merendar no colégio, eu ia na casa dos familiares, né? E às vezes o pessoal oferecia, lá em casa nunca faltou nada, graças a Deus, mas também nunca sobrou. Então na hora que pegava um doce diferente, tipo um pavê, uma coisa assim, a pessoa oferecia e eu por dentro tava assim, aceita, eu quero, mas por fora eu não conseguia aceitar. Eu falava, não quero não. Você vê, nossa, cara, e depois assim, Deus foi preparando, 14 anos eu conheci o mundo da comunicação, gostei, comecei a trabalhar e
E insistir, né? Eu acho que a questão é insistir, que na hora que você começa a fazer um processo de repetição também, Exato. aquilo vai começando você vai começando a sentir confiança no que você faz muitas vezes. Uhum. E aí, nossa, como que eu vejo a vida hoje, Luiz? Eu vejo as pessoas que são tímidas, primeiro que elas são muito confundidas com a pessoa que é metida, né? Sim. A pessoa que é tímida, você fala assim, nossa, pessoa nojenta, foi lá em casa e não comeu nada. Né? E talvez estava com vontade, mas tinha timidez. E o segundo ponto é justamente isso, né? A pessoa talvez tinha tanto para agregar, só que o fato dela não conseguir se comunicar bem faz com que às vezes ela não seja um bom patrão, como talvez ela não seja um bom colaborador. E ela vai perdendo tantas coisas ao longo da vida, né? Exatamente. Até a questão da minha quebra inicial que eu te falei é justamente por falta de comunicação. Às vezes as coisas não dão certo, você pode ir lá e negociar e ver um meio para sair daquela situação. Mas por falta com medo de a situação, você não enfrenta os seus medos. Os problemas você vai protelando, vai deixando para depois, só a tendência é de ficar gigante, né? E aí, quando você vê, não tem mais como resolver. Isso por conta da timidez. A timidez é um tirano que rouba totalmente a nossa energia, a insegurança, né, de você dar os passos. Isso é terrível. Agora, uma boa notícia, né, que eu posso até dar para quem estiver nos ouvindo. A timidez nós não perdemos, você deve saber muito bem disso, mas você consegue controlar. Eu estou aqui falando com você, eu continuo tímido, mas você tem controle sobre você mesmo. Então, essa a grande sacada, essa é a boa notícia para quem quer realmente desenvolver. Para vencer a timidez. E o bacana é justamente isso, né? Eu não você ouve algumas pessoas falando assim, não dou para isso, nesse negócio de falar em público não é para mim. É a primeira desculpa, né, que a pessoa dá. Mas nós sabemos, nós nascemos sabendo fazer o quê? Praticamente nada, né? Então você vê, tudo é realmente moldável ao longo da vida, né? Exato. Então e acho que vocês veem, e eu vejo isso acontecendo com os amigos quando eles vão lá, fazem um mastermind, esse processo de transformação deles, né? Que são um antes e outro depois. E muito por isso, né? Porque ali é abordado muito o Ney mesmo, nosso querido Ney do nosso armazém, que é parceiro nosso aqui do podcast também. Sim, legal, Ney. Ele teve um dia que a gente estava conversando e falou assim, hoje eu vou apresentar um trabalho lá no Mastermind. E aí você vê, né, como que é bacana, porque eu acho que tem algumas coisas que é quase temáticas que são feitas no colégio de uma forma amadora, mas você faz hoje de uma forma profissional. Porque igual essa questão mesmo de apresentar um trabalho. Eu acho que o professor ele não pode de forma nenhuma colocar uma situação dessa como colocou você, porque isso te travou. Totalmente. Aquela professora que não tinha noção que ela estava, o que causou o mal que ela estava fazendo, né? Mas isso vai acontecer. Muitas vezes a pessoa também ela não sabia, não tinha experiência. Talvez ela passou por uma situação parecida. Isso tem uma tendência de repetir na nossa vida, né? Eu falo muito nos nossos treinamentos que os nossos pais eles são muito importantes para nós. Tanto é verdade que nós estamos aqui conversando por conta deles, total, né? Então, isso nós devemos realmente valorizar. Só que muito que eles nos ensinaram são coisas boas, outras não. Assim como esse professor, muitas coisas que ele ensinou, coisas fantásticas que eu aproveito até hoje. Mas no comportamento dela me causou um trauma. E nossos pais também têm essa tendência de causar alguns traumas, né? De repente, na educação pela ausência do pai, o pai está trabalhando, às vezes não tem tempo e deixa o filho um pouco lá sozinho, o filho sente aquela necessidade de ter o pai do lado. Daqui a pouquinho ela vai acostumando dessa forma. E na educação isso é muito importante, porque se você não der o cuidado, a atenção, o carinho necessário para o filho, alguém vai dar. E esse alguém talvez não é aquela pessoa que está procurando o bem. Então, às vezes eu falo muito no treinamento, às vezes 10 minutos com o filho, né? Ele mostrou um desenho lá, mostrou a provinha dele, a lição de casa. Dê esse tempo. Eu sei que a vida é muito corrida, mas o tempo é nós que gerenciamos ele e fazemos dele o melhor para os resultados, como a educação, que é muito importante, né? E você vê, e é incrível, né? Você vê que uma criança... Eu tenho o filho de um amigo, nós estávamos essa semana na casa de um amigo e aquelas pecinhas de Lego, ele montou um robozinho do zero, aquela coisinha, me mostrando cada detalhe. Eu falei, caraca, cara, que maneiro, mas você é muito esperto, cara. Porque eu acho que eu não conseguiria montar uma coisa desse aqui. Nossa, muito difícil. Aí ele falou, não, mas você precisa ver o avião que eu montei. São 750 peças e ele montou o avião, um jato. Eu falei, nossa, que incrível. Aí depois, na hora que a minha esposa chegou, ele começou a falar, explicando como é que ele tinha feito. Foi lá no carro pegar, ele tá com 8 anos?
Acho que por aí, uns 8 anos, 7, 8 anos. Foi lá no carro pegar, pediu pro pai dele abrir o carro para ele lá pegar o avião para mostrar pra Gilmara, foi explicando, ficou uns 40 minutos ali explicando como é que ele tinha feito. Olha só que legal. É porque você demonstrou interesse e as pessoas são carentes, criança principalmente. Você mostrou interesse, às vezes o pai não deu a devida atenção e quando você mostrou, opa, esse aqui. Aí ele vai buscar, vai querer mostrar. Isso é muito importante. E isso, Luiz, até eu quero, né, que você fala um pouco mais sobre esse trabalho que vocês fazem, né, dessa questão toda, porque igual naquele dia mesmo que nós fizemos a palestra lá, nós levamos no asilo que tem lá em Bom Jardim os leites lá pro pessoal, né, fizemos a doação e lá a gente foi conversar com os velhinhos e tal, e aí tinha uma senhorinha lá que eu fui conversar com eles lá e tal, aí eu já comecei perguntando a ela, e aí, como é que tá namorando? Aí ela, que namorando o quê e tal, e ela começou a compartilhar a vida dela, né, que já tinha, que o esposo dela tinha falecido com 30 e poucos anos, e aí desde então ela nunca tinha tido ninguém e tal. Aí depois a mulher que toma conta lá do espaço, ela falou, Gilcimar, quando nós fazemos festa aqui, ela não fica, ela não conversa com ninguém. Ela é uma pessoa que chega alguém diferente, ela já se esconde no cantinho dela. Como é que você conseguiu isso? Eu falei, não, fui batendo papo com ela. Mas eu acho que é muito isso, né? Da gente emprestar o ouvido, né? Exato, emprestar o ouvido é muito importante. E fazer perguntas, né? Perguntas que vai realmente motivar aquela pessoa a falar. Você fez a pergunta certa. Eu falo muito no treinamento, saiba fazer perguntas. Quando você pergunta algo que toca no coração da pessoa, ela vai falar muito. E é legal isso, muitas vezes é isso que você falou, emprestar os ouvidos. E aí a pessoa falar daquilo que ela gosta. Nós temos uma tendência, Gilcimar, de falar daquilo que nós gostamos de conversar, né? Só que será que é o assunto que a pessoa está interessada? Então eu penso que a melhor sacada, o segredo para você realmente, até você vender, é você falar o que a pessoa quer ouvir. E como é que eu falo o que a pessoa quer ouvir? Tem que fazer perguntas. Saber fazer perguntas. E muitas vezes no que ela fala já está a resposta, né? Já está a resposta. Nós estamos falando assim, até nós temos um treinamento que chama-se Vendas de Alto Valor Agregado. Que antes de eu oferecer um produto, não adianta eu chegar aqui e oferecer no celular uma caneca como essa, se eu não souber o que a pessoa necessita. Quando você entende, faz perguntas e a pessoa expõe as suas necessidades, você vende o que ela precisa. Às vezes você tem um produto que a cor, a qualidade, a textura, se você entender o motivo emocional da pessoa, você vende qualquer coisa. E como nós falamos de treinamento, vender treinamento é algo, né? Se você vender treinamento, você vende qualquer coisa na vida. Porque a pessoa vai ali, faz a inscrição, passa no cartão, deixa o cheque, mas não leva nada. Nós vendemos somente um sonho que ela vai realizar depois de algum tempo, né? E a pessoa ainda fecha o contrato, fica satisfeita ao concluir. Então, mas eu acho que aí está a grande sacada, né? Os nossos bens mais preciosos, eles não são visíveis, eles são invisíveis. Perfeito. Né? Eu vejo assim, esses dias eu estava até fazendo uns cálculos de quanto eu já investi em treinamentos e tal, e já tinha sido bons valores. E eu falo, caramba, falei até com a minha esposa, falei, olha só, tem um carro zero aqui. Só que eu não trocaria o carro zero por esse conhecimento. Olha só. Porque, né, com o conhecimento, você transforma a tua vida e a de outras pessoas. Vai longe. Agora, com algo físico, não vai fazer esse mesmo efeito. Um carro, algo físico, ela acaba, o tempo destrói. Agora, você ter preparo, conhecimento para alcançar, você vai chegar onde você quiser. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é desenvolver as nossas atitudes, né? E você vê, igual essa questão que o senhor falou mesmo, né? Essa situação que o senhor falou de 10 minutinhos com o filho, imagina quantas pessoas que já passaram pelo senhor, que hoje estão aplicando isso com o filho, que estão aplicando depois com o neto, e que a vida dessa pessoa já mudou. Se você dá uma atenção para um filho, pode evitar um problema lá no futuro de um trauma dele na infância, total. Perfeito, é isso mesmo que acontece. O que acontece é que quando eu entendia essas questões comportamentais, lógico que eu passei por várias dificuldades, mas essas dificuldades me deram base para eu construir, dar uma ponte para as pessoas transitar com mais segurança para alcançar seus objetivos. Assim como eu conheci o Mastermind, ele tem feito transformações nas pessoas. Aquilo que eu passei, que eu percebi que dá certo, eu falo com muito mais autoridade com as pessoas. Porque funcionou comigo, funciona com qualquer um. Então, isso é importante. Às vezes, nós passamos por dificuldades na vida, isso é uma construção para algo que vem depois. Então, eu falo até, se você estiver passando por uma dificuldade hoje, não fique sofrendo, aprenda. Aprenda com os erros, aprenda com o fracasso. Isso é um preparo
né, de um terreno que está sendo preparado para algo grandioso. Se a pessoa não quebrou nenhuma vez, com um dia ela vai quebrar. E será que ela vai ter resistência emocional com a quebra? Como eu já quebrei uma vez, eu falei, hoje não. Se acontecer de novo, para mim está tranquilo, eu vou reconstruir a minha vida, vou seguir um outro caminho. Tudo o que acontece na vida são as consequências, né, das nossas escolhas. Boas escolhas te levam a um lugar legal. As más escolhas talvez não te levem a um nível tão esperado. Mas a boa notícia é que nós podemos mudar isso na nossa vida. E eu acho que aí também tá aquela questão de, tipo assim, eu vou me permitir, né? Até acho que dentro o senhor deve passar muito por isso, né? De chegar, às vezes, em um estabelecimento comercial, chegar para uma pessoa e ver o quanto que tá de carga ali, de precisando desse conhecimento, mas a pessoa não se permite. Exatamente. Acho que a pior coisa que a gente pode ter na vida não é falta de dinheiro, nada disso. Acho que é falta de maturidade no coração para admitir que precisa daquilo. Exato. Eu sempre falo assim, nós conseguimos treinar tudo nessa vida, menos a vontade. A vontade tem que se originar da alma. A pessoa tem que ter vontade de crescer. Se a pessoa não tiver vontade, não adianta. Você pode falar o que quiser para ela, ela vai querer ficar estagnada. Porque toda mudança exige esforço, né? E ninguém quer pagar o preço. Mas a comportamental acho que é a pior de todas, não é? Exatamente. É difícil. Mas depois que a pessoa passa pelo processo, ela fala, nossa, por que eu não fiz isso antes, hoje? né? Aí fica aquela sensação... Mas eu falei, não fez antes porque você, de repente, não estava preparado para receber esse conhecimento. E como que funciona hoje o negócio hoje do Mastermind, né? Me explica um pouquinho mais para a galera também entender um pouco mais como é que funciona. Tá. Eu sou, como falei, eu sou diretor aqui da região serrana, né? Compreende aí 28 cidades. Nós estamos atuando aqui há 8 anos e nós somos, hoje, são mais de 200 instrutores em todo o país. Nas principais capitais tem o Mastermind. É uma franquia, né? Uma franquia que vem norte-americana. Ele vem diante de uma pesquisa que Napoleão Hill fez nos Estados Unidos, onde ele entrevistou 16 mil pessoas, os 500 homens mais poderosos naquela altura. E nessa pesquisa de 20 anos, ele identificou 17 comportamentos das pessoas que têm sucesso. Esses 17 leis se transformou num livro e que é a base, né, da nossa metodologia do Mastermind. Tá? E a palavra mastermind quer dizer a mente mestra, a mente maestra. Quando 2 ou mais pessoas trabalham em torno de objetivo em comum. Vamos dizer que eu e você fôssemos desenvolver um projeto, um negócio. Você com toda a tua experiência, somada com a minha experiência, nós formaríamos uma terceira mente, que nós falamos que é a mente mestra. E aí tem muito mais chance de dar certo, né? Perfeito. E o Instituto ele está no mundo inteiro. Está no mundo inteiro, né? Inclusive, hoje é dia 27. Então, ontem, inclusive, foi aniversário. Napoleão Hill nasceu no dia 26 de outubro. O nosso presidente Jamil Albuquerque estava lá nos Estados Unidos, uma festa que eles fazem lá todo ano, na data do seu aniversário. Porque Napoleão Hill realmente mudou, impactou a vida de muitas pessoas aqui no Brasil. São 150 mil pessoas que já passaram pelo processo. Aqui em Friburgo, 2 mil pessoas. Então, ou seja, já está impactando numa cultura de um país. Porque nós temos uma causa, nós temos uma missão, que é de transformar as pessoas em líderes, empreendedores, socialmente responsáveis. E temos também uma visão de colocar uma pessoa que suba a rampa do Palácio do Planalto com um projeto de nação com os moldes do Mastermind. Então, nós temos uma visão de... até 2036, aí colocar uma pessoa nesse nível, um líder. Nossa, e aí começa uma transformação real no nosso país, né? Exatamente. Né? Então, e eu acho que o que falta, às vezes, muito é justamente isso, né? Tem muitos negócios que não tem um líder, tem um chefe, né? Exato. Já caiu, né? Caiu essa liderança autoritária, né? A liderança que manda. O líder é aquele que dá o exemplo, aquele que indica o caminho. E para isso ele tem que saber como conduzir pessoas, né? Nós temos ali no Mastermind, o que nós aprendemos? São princípios de relações humanas para você ter uma personalidade agradável, são princípios para você conseguir cooperação das pessoas e também são princípios para você conseguir mudar as pessoas que têm comportamentos desafiadores. Que existem 2 níveis de pessoas, né? As pessoas fáceis de você lidar e as pessoas difíceis. Então, nós conseguimos mudar até as pessoas que têm mais desafios para a mudança. Isso através do exemplo.
Isso é se colocando no lugar do outro, é um processo de empatia. Isso é fazendo perguntas. Aí nós vamos entendendo como nós vamos lidar com essa pessoa. Então, a pessoa realmente ela se prepara, mas antes ela melhora como ela mesma, né? Uma reforma interna. E como você bem falou, toda reforma dá um trabalho. Como é um processo transformacional, e qual que é a diferença de uma mudança por uma transformação? Uma mudança é algo rápido ali que é superficial. E uma transformação é profunda e é lenta. Por isso que o treinamento tem 3 meses de duração. Aí existe essa transformação interna. E para eu mostrar, muitas pessoas vivem de fachada, né? Mas internamente ele não é aquilo. Hoje em dia a gente vê nas redes sociais, né? Pessoas que estão ali, estão fazendo, mas interno ele não tem nada ali para agregar. Agora, quando você muda internamente, tudo muda a seu favor também. E essa transformação interna é a que nós mais temos que buscar na vida, né? O tempo todo. E se for partir até do princípio de Jesus Cristo, né, você vê que ele trabalhou muito isso, né? Jesus era um poço de inteligência emocional. Sim. Né? Enquanto físico mesmo, carne aqui na Terra, né? Você via, e ele era uma das pessoas que respondia muito com perguntas, né? Exato. A Bíblia já tem aí aprendizado gigantesco para nós. Se você observar no Mastermind o que Napoleão Hill fez, ele organizou princípios bíblicos. Tudo que nós falamos ali, se você for buscar na Bíblia, tem. Então ele veio uma forma prática de fazer aquilo que deu certo, né? Que dá certo. Até o tempo é o maior inquisitor que as coisas deram certo. Então é um aprendizado que já tem quase 100 anos, mas ele é atual. E vai ser. E cada dia mais atual, né? Cada dia mais atual. Quanto mais o mundo fica tecnológico, quanto mais facilidades, a maior sacada, eu acho que das empresas, das pessoas que se diferenciam, são as que ficam mais humanas. Sim. Interessante, né? Quanto mais digital está, pelo menos eu percebo isso, né? As pessoas que você mais consegue cativar e que te cativam são aquelas que estão mais humanas. Está mais próximo de você. Mais próximo, né? Com mais cuidado. É a história do garoto que você né, chamou a atenção ali por conta do brinquedo, ele ficou próximo. Você está próximo das pessoas, mostrar interesse. As pessoas têm uma diferença de ser interesseiro e ser interessante. No caso ali, você foi interessante para o garoto, né? Tem pessoas que não, elas vão até a outra por interesses. Aí é uma tendência de a pessoa perceber e se afastar, né? Então, se você quer vender um produto, mostre que você tem interesse em mudar a pessoa, mostre que você tem interesse de fazer algo que agregue para a pessoa. Aí nós vamos vender qualquer produto, as pessoas vão gostar e vão te indicar. Então... Hoje o Mastermind ele tem tanto soluções para empresas quanto para pessoas físicas também, a pessoa escolhe. Sim, nós temos diversos treinamentos. Aí a gente faz uma entrevista para entender qual é a demanda da pessoa, né? Uma entrevista é uma entrevista que já entrega o conhecimento. Nós temos treinamento de liderança, inteligência interpessoal, comunicação eficaz, que é realmente o primeiro passo para a gente dar certo no negócio, é desenvolver a liderança. Liderança não é algo que nós nascemos líderes, nós podemos desenvolver. Algumas pessoas têm uma tendência, mas qualquer pessoa pode desenvolver a liderança. Temos treinamento de gestão, que é metagerenciamento, processos. Hoje em dia tem vários empreendedores que começaram um negócio, mas não têm essa habilidade em gestão. Nós temos um treinamento específico para isso. Temos treinamento de vendas, que são 8 passos, são ciclos de vendas. Se você entender esse passo a passo, consequentemente você vai converter mais vendas. Então, vendas de alto valor agregado. Nós temos um outro treinamento que é de autoconhecimento, que chama-se Eneagrama Vitruviano, que são os padrões comportamentais. Todos nós temos um padrão comportamental que se repete, né? Aí as pessoas perguntam muitas vezes para si mesmas: por que eu sou da forma que eu sou? Por que eu reajo da forma que eu reajo? Porque é um padrão que nós desenvolvemos. Para que serve entender o seu padrão? Porque todos os padrões têm a parte boa, têm os seus vícios e têm as suas virtudes. Quando eu sei o vício do meu padrão, eu vou ter controle sobre ele, vou ter domínio sobre ele mesmo. E o Eneagrama é o tipo de um treinamento que eu gosto quando o casal, até algo que eu falo sempre, é importante o casal fazer o Eneagrama. Porque você vai entender melhor a sua esposa, vai aceitar, né? Porque todos nós gostamos, amamos nossas esposas, mas tem um comportamento que desagrada. Você vai saber que aquilo faz parte do padrão dela. Então acontece uma aceitação. Então a relação fica muito mais prazerosa, muito mais saudável, né? E o que o senhor percebe de dificuldade do maior número de pessoas? Se pudesse numerar,
Tipo, Gilcimar, pela minha vivência, eu acho que esses são os pontos que as pessoas têm mais dificuldade de transformar a própria vida. O medo é um deles e o autocontrole. Pessoas perdem o controle facilmente, né? Até eu fiz uma palestra na quinta-feira, na terça-feira, na quarta-feira, uma palestra sobre liberte-se dos seus medos. E por medo, muitas vezes, a pessoa também dá aquele piti, perde o controle, né? Às vezes até para justificar de não ter feito algo que ela não conseguiu fazer. Então, o autocontrole é algo que realmente nós devemos nos policiar, porque quem perde o controle perde a razão. Às vezes, numa discussão, se você não souber responder de uma forma assertiva, nós perdemos ali a grande chance. E o medo, né? O medo de dar errado, o medo de não dar certo. O medo ele é um sentimento que ele tem uma importância, só que eu tenho que saber lidar com ele. Assim como a timidez, né? Ele é importante. Eu falo muitas vezes assim, a confiança é muito importante, mas o excesso de confiança é prejudicial. Você vê que muita gente que às vezes pratica esportes que ele dominava a vida toda, ele vai lá e pula de paraquedas e morre. Exato. Aí depois vai ver porque o cara passou o tempo de abrir, porque está tão confiante que ele já está sentindo um passarinho, né? Exato. O que mais acontece? Excesso de confiança. Às vezes a pessoa se sente tão habilidoso em dirigir, aí quer fazer, né, faz aquelas loucuras, acaba se dando mal, perde a vida por conta disso. Então, controlar. Tudo tem que ter uma medida. Nem excesso, nem menos do que deveria ser. Então, medo e autocontrole. Controlar o medo e também ter autocontrole. Como é que eu controlo o medo? Já começando a dar uns treinamentos para o pessoal. O que você controla o medo? Primeiramente, você tem que buscar a prudência, né? Tomar os cuidados. Que nem, se você tem medo de atravessar a rua, o que você tem que fazer? Olhar para os dois lados, ver se está um momento que dá certo para você chegar do outro lado com segurança. De como fazer aquilo ali sem correr riscos, sem né? correr risco. Não vai ali atravessar que nem afoito ali com risco de ser atropelado. Então, quando você tem essa confiança que você vai atravessar e vai dar certo, é sentir confiante, sentir seguro. O medo, quando você divide, né, seus pensamentos, você sabe que pode dar certo, mas você tem medo de dar o passo. E aí o medo trava. E muitas pessoas não fazem nada porque tem medo de dar errado. Nessa palestra que nós tivemos, Liberte-se dos Seus Medos, tinha uma participante lá que ela já tem a carteira de habilitação, tem tudo, mas ela não dirige. Por que ela não dirige? Ela até comentou que quando ela vai com o marido critica muito. Então, isso, em vez de ajudá-la, está atrapalhando. Eu até falei, vai de repente com uma outra pessoa, mas não deixa esse medo, né? Ela tem, que é o medo da crítica, né? Talvez na vida dela, assim como a professora que fez mal para mim, de repente na vida dela foi muito criticada, talvez pelo pai, pela mãe. E aí ela fica com esse medo e o medo trava. Agora, o que tem que fazer? Superar. Quando você consegue superar esse medo, daqui a pouquinho a coisa flui. Porque, na verdade, você começa a destravar, né? Destrava o medo, você venceu uma coisa, mas, na verdade, você não venceu uma coisa, né? Não foi só o ato de dirigir. Exato. O cérebro mesmo, acho que já vai entender o seguinte, não, você conseguiu lá, você consegue aqui também. Exato. Tudo que é desconhecido traz um medo para nós, né? É igual quando eu cheguei aqui em Friburgo, eu não conhecia nada aqui, então quando eu ia em alguns lugares que eu tinha que fazer uma entrevista, atender uma pessoa, às vezes um lugar meio estranho, né? Eu ficava um pouco com medo. Às vezes tinha que subir, estava acostumado sempre a viver, né, em cidade praiana, que é uma planície assim. Aqui não, aqui é cheio de subida, morros, então eu demorei a me adaptar e é lógico que vinha aquele medo, mas você vai lá com medo mesmo e faz. Essa pessoa vencendo o medo de dirigir, ela daqui a pouquinho vai estar num patamar mais elevado, já não vai ter mais o medo. Eu também não tive medo de falar em público durante um bom tempo. Quando eu venci esse medo, agora eu falo, né? Falo até demais. Nossa, não para mais de falar. Aí você vê, e isso é abençoado, né? Porque como o senhor falou, nós continuamos tendo a timidez. Só que hoje é a timidez com confiança, né? Com confiança, exatamente. Você sabe que você vai fazer. Exato. E isso é incrível, nossa. Se está com medo, vai lá e faz. É só isso. Esse é o caminho, não tem jeito, né? Você tem que vencer, tem que romper essa barreira. E se não der o primeiro passo, o que eu observo também, né? Às vezes a pessoa, ela tenta... Geralmente, o que nós fazemos enquanto ser humano? Se eu tenho medo de fazer determinada coisa, eu tento ao máximo de não fazer aquela coisa. Sim. Só que o problema é, se eu passar 10 anos vendo o senhor falar em público, o que eu vou evoluir? Nada.
quando eu for fazer daqui a 10 anos, vai ser minha primeira vez. Vai ser a primeira Então, vez. Tem que fazer. Você não vai aprender a falar em público vendo outro falar. Você não vai aprender a jogar futebol lendo um livro de futebol, né? Então você tem que fazer, é o único caminho. Então o mais difícil é você dar o primeiro passo. Toda a caminhada começa pelo primeiro passo e o mais difícil é o primeiro passo. Depois que você deu o primeiro passo, as coisas acontecem. Por isso que no treinamento Mastermind, de uma forma muito sutil, muito leve, nós vamos dando estruturas no qual a pessoa vai entendendo como fazer. Né? E quando você tem uma estrutura, você tem um trilho, você tem um caminho. Você sabe como. Aí é fácil, daí você coloca em prática algumas histórias que você já viveu. E quando você tem... Nós, ao longo da vida, temos diversas experiências que muito pouco nós falamos sobre elas. E lá nós estimulamos você contar uma história qualquer, só que de uma forma estruturada, com começo, meio e fim. E aí a pessoa faz o primeiro experimento. Ele talvez sabe mais ou menos. Daqui a pouquinho, mas ele já venceu. Né? Depois ele vai para o segundo, ele já melhora. Depois vai para o terceiro, daqui a pouquinho ele está fazendo. Daqui a pouquinho ele está falando de improviso. Então, aí... tem um passo a passo, né, para a gente desenvolver. E independente da profissão, não tem como não se comunicar, né? Não. Se você não tiver uma comunicação, como é que você vai vender o seu produto? Como é que você vai convencer o seu filho de fazer algo? Dentro de casa, muitas vezes, né? Nós devemos saber nos comunicar. Independente do que a pessoa faça, né? Exatamente. E levando para a linha empresarial, se for identificar das empresas, você acha que é mais ou menos a mesma linha? O medo e são as mesmas coisas que o senhor acha que impede o crescimento das empresas? Justamente, a comunicação é umas questões que a maioria das empresas não dão certo por falta de falha na comunicação, tanto do líder quanto das pessoas que estão envolvidas. Nós estamos com um treinamento meta-gerenciamento que fala muito sobre essa questão, a importância de se comunicar, de como você transmitir a comunicação e perceber se a pessoa entendeu. Porque muitas vezes você fala algo para um colaborador e ele às vezes com medo, porque você é o patrão lá, ele ficou com medo de perguntar. E aí ele fez errado ali, não entendeu a cor do tecido, pegou lá no lugar errado. E aí quando vê, houve uma falha ali. E essas falhas acontecem muito por falta de comunicação. Qual a dica que eu dou? Pergunte-se, vê se a pessoa entendeu. Jucimar, você entendeu o que eu falei? Dá para você repetir? Muitas vezes a gente tem que tratar como se fosse uma criança de 5 anos. Você pode repetir? Não, Luiz, você pediu para pegar lá o tecido da cor vermelha, lá no almoxarifado. Beleza, então é isso mesmo. Então, porque muitas vezes nós estamos tão entretidos nas redes sociais, ou então está no computador ali digitando, e você falou, a pessoa nem prestou atenção direito. Então, quando você vai transmitir um comando, olhe para a pessoa, olhe nos olhos, vê se a pessoa está te ouvindo verdadeiramente. Porque às vezes a pessoa também está ignorando. Às vezes ela está com a cabeça dele está longe, está pensando em outra situação, ignorou aquela informação, ela falou, o que ele quis dizer mesmo? Aí... o que mais acontece é justamente isso, a falha na comunicação nas empresas. E eu acho que a síndrome de Gabriela também, né? Eu nasci assim, cresci assim, Exato. Meu pai fazia assim, eu estou com 18 anos que nós atendemos empresas e eu percebo muito isso. A pessoa ela fica muito agarrada de que sempre funcionou daquele jeito e agarrada de que há 10 anos atrás ela vendia muito mais do que hoje. Porque eu vendia muito mais. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma pessoa até num segmento de construção. Na época tinha 5 empresas na cidade, daquele segmento dela. Hoje tem quase 30, fora que hoje a internet está dentro da casa das pessoas o tempo todo. Então, assim, imagina, 10 anos atrás que ele tinha uma concorrência, ele mais 4, era um jeito de vender. Hoje... A mudança é muito rápida, Jucimar. O que acontece, os empresários têm que observar. Se está dando certo hoje alguma coisa, tudo bem, continue, mas já vai pensando numa possibilidade de mudança. Já vai você enxergar o futuro, perceber as mudanças, estar antenado com as notícias, o que está acontecendo no mundo, para entender um caminho que você pode tomar. Porque quando você faz algo que está dando certo, daqui a pouco tem um monte de gente te copiando. Você precisa inovar de novo, né? Você precisa inovar. Então, esse processo de inovação tem que ser contínuo. Sempre vendo outras possibilidades. Não ficar somente num produto, clientes, buscar novos clientes, abrir o campo ampliando. Né? Também o network é muito importante. A pessoa tem que estar socializando, né? Participando de eventos, como você bem participou lá. Isso é muito importante. Ali você encontra outros empresários, conversa com pessoas. Para isso, a comunicação novamente. Né? Muitas pessoas às vezes vai numa festa
E a primeira coisa que ele fica observando é se tem algum conhecido lá. Quando ele vê um conhecido, ele já vai correndo lá, encosta lá e não sai para nada. Não, se você vai num evento, vai numa festa, converse lá, você encontrou com o Gilcimar, ô Gilcimar, tudo bem, peraí que eu vou ali, fica uns 5, 10 minutos, mas conheça mais pessoas, dê essa oportunidade para crescer. Até porque talvez essa pessoa depois ela poderia ser até seu cliente, né? Exatamente. E talvez ela já tenha um preconceito, né? A pessoa vê lá o outro e fala assim, nossa, aquela pessoa é metida. Aí você vai conversar com a pessoa, nossa, não era nada daquilo. Acho que dentro do próprio Mastermind deve acontecer muito isso, né? Muitas vezes. Porque são vários, geralmente tem muitos empresários, né? E talvez eles se conhecem de vista, mas não tem esse network. Exatamente. E lá eles têm a oportunidade do network. E uma coisa que é engraçada que muitas vezes acontece, né? Que às vezes você fica procurando uma pessoa para marcar uma reunião, às vezes a secretária barra ali, né? Não tem tempo agora. Daqui a pouco a pessoa está ali na sua frente, ali dando risada, curtindo, é o momento de você conversar. Daqui a pouco você fala, passa no teu escritório na segunda-feira e pronto. Aí a pessoa, não, pega o meu zap, me manda o zap. Já pega o WhatsApp, pega o direto, nem secretária, daqui a pouco a secretária, não, já marquei direto com a pessoa, aqui que ele já está me esperando. Você vê, isso é uma coisa que eu falo até com as pessoas sobre essa questão de prospecção. Se você cria network, o jeito de você chegar na pessoa, a negociação, 50% já foi ali, né? Se a pessoa gostou de você, 50% do fechamento já foi. Eu já fechei vários negócios em encontros, assim, churrascos que as pessoas fazem ali, daqui a pouco você conhece, a pessoa, não gostei, depois você vai lá e fecha. É isso, tem que participar, tem que estar atento. Seja festa, seja na associação comercial, seja onde tiver evento, palestras, vai lá e participe. Isso é muito importante. E às vezes o empresário, ele tá tão agarrado ali dentro do furacão ali do negócio dele, que ele não se atenta a ir fazer um curso, exato, né? Aí às vezes no encontro de network que teve, e lá ele poderia ganhar muito mais, né? Eu percebo isso muito claro nas empresas, que as pessoas que estão com o negócio mais saudável são aquelas que procuram estar sempre com mais gente, ouvindo outras pessoas diferentes. Exato. O que acontece muitas vezes, até você falou um ponto muito interessante, às vezes o empresário, que ele deveria estar no nível tático e estratégico, ele está no operacional. Quando ele está no operacional, ele está olhando para dentro da empresa, está resolvendo questões internas. Quando você está no estratégico, você não está olhando para dentro da empresa, está olhando para fora. E quando você está olhando para fora, você tem chance de fechar outros negócios e levar a empresa para o sucesso realmente. Então, muitos que nós vemos por aí, pessoas que estão no operacional. São atividades que você poderia pagar para uma pessoa fazer porque a sua hora é cara, né? Por que você vai fazer uma atividade que qualquer um faz? Você tem que estar ali se relacionando, visitando clientes, vendendo, ouvindo palestra, treinando para melhorar seus resultados. E na hora que você começa a fazer isso, é claro, né? Essa mudança dos próprios números, né? Porque, por consequência, se você melhora, não tem como o conjunto não melhorar, né? Exato. Tudo na vida vem do nosso comportamento. Se o resultado está esperado, satisfatório, continue fazendo, está dando certo. Agora, se você não está percebendo que não está tendo resultado, alguma coisa no seu comportamento está errado. Então, nossos comportamentos que indicam, levam para o nosso resultado satisfatório ou não. E dentro desse tempo todo de estrada, se eu tenho alguma coisa que o senhor lembra assim, de relatos que foram mais críticos, tipo assim, que a pessoa chegou, que estava com uma trava muito grande, e depois você percebeu que você olha e fala assim, nossa, cara, como é que a pessoa mudou depois de ter passado com a gente? São vários. Eu sei que é difícil achar uma situação específica, né? Até outros dias, porque quando você termina o treinamento, são 12 encontros, durante 12 semanas, nós desenvolvemos as habilidades, né, de um líder. Quando chega na 11ª sessão, que a 12ª é a formatura, os participantes fazem depoimentos, né? E outro dia eu estava lá no escritório, por acaso estava procurando lá um livro e eu comecei a ver, tem uma pilha, né, de depoimentos, né? Sem querer caiu ali e daí eu li uns 3 ou 4 depoimentos, falei, poxa vida, que coisa bacana, né? Você transformar as pessoas e isso nos dá motivação a entender que estou no caminho certo. Porque, como nós falamos, não adianta você ter conhecimento e guardar para você. Agora, quando você consegue transmitir para as pessoas e as pessoas conseguirem resultado, aí eu estou atingindo o meu propósito. E eu tenho, sim, uma pessoa que eu não vou falar o nome, tá? Mas é um empresário aqui, tem várias lojas, até no Cadima mesmo. E ele é uma pessoa que ele é padrão 3 no Enneagrama, é a pessoa focada. O que é o padrão 3? É o workaholic, ele trabalha. Ele quer resultado.
O padrão 3 é o tipo da pessoa que está no aeroporto esperando o voo, ele não está parado lá não, ele está fazendo reunião online lá no computador então ele quer que a coisa aconteça. Só que ele tem uma dificuldade muito grande, às vezes ele esquece de si próprio, da saúde e esquece da família. E ele é um empreendedor muito bem sucedido, só que ele estava deixando a desejar com a família. Os filhos ainda adolescentes, né? Quando ele percebeu isso no treinamento, ele falou, preciso mudar. E ele mudou. E, depois, alguns meses depois, eu vi ele lá na Disney, né, com os filhos, com a família, curtindo, coisa que ele não fazia há muito tempo. E ele veio falar, olha, as fichas caíram em determinada sessão. Eu sei que eu estava num caminho de prover, mas não é só isso. Os meus filhos estavam crescendo e eu não estava vendo. Então ele ficou muito grato ao Mastermind por essa transformação. E hoje ele viaja de quando em quando, uma vez por ano ou 2 vezes por ano, com a família. E você vê, isso poderia ser algo que, se ele continuasse nessa pegada, talvez daqui a pouco ele ia ter o resultado, mas não ia ter os filhos, né? Sim. Talvez o filho ia gostar mais de uma outra pessoa do que dele. Exato. Resultado ele já tem, ele é um grande empresário, está bem sucedido, só que sabe aquela vontade de buscar mais, até quando, né? E deixando. Normalmente as pessoas tem essa tendência, tem esse padrão, eles vê o filho nascer e daqui a pouco o filho já está na faculdade, ou então já casou, aí vai dar atenção mais para os netos, né, que perdeu toda aquele período, né, de crescer ao lado. Então o pai, sim, tem que educar, tem que prover, mas tem que estar ao lado, tem que ter um momento com família, bater um papo, ver o que está fazendo, por onde anda, quais são os seus amigos. Às vezes até falo, muitas vezes, dá um pouco de trabalho quem tem um jovem adolescente, filho, filha. Em vez de deixar eles irem para a pizzaria, não, vamos pedir uma pizza aqui em casa, traga seus amigos, vamos bater papo, vai conhecer as pessoas com quais... que convive, né? Quais são as influências no ouvido dessa pessoa também, né? Então fique ali monitorando, será que está certo? Então, esse cuidado é muito importante. Né? E isso, acho que, pegando esse gancho da família, eu acho que pode levar isso para dentro de um negócio também da equipe, né? Exatamente. Eu vejo em algumas empresas também o distanciamento do colaborador e o empregador. Essa distância entre eles é uma lacuna muito grande, não parece realmente o que de fato que é um time, né? Exato. Eu falo muito sobre isso também, né? Você tem uma equipe, não sei quantas pessoas, 10, 20, 30, entender um pouco da vida de cada um. Não é somente o profissional que está lá para executar uma atividade, mas saber o que ele faz, a família que ele tem, o que ele fez, qual a ideia, o que ele quer fazer para o futuro, né? Os sonhos que a pessoa tem. Tá mais próximo, ver aquele lado mais humano. Quando ela vai fazer uma integração de um novo funcionário, não é somente a pessoa que executa tal atividade. Estou trazendo aqui o Jusimar, que ele faz, ele tem essa questão da comunicação, saber um pouco da história de cada um e apresentar o ser humano que vai estar ali do lado, né? Não somente aquele que vai fazer os relatórios ou que vai fazer a contabilidade. Então, não é só um número, né? Não é só um esse número. Esse aqui é o cara pessoa. do caixa. Esse aqui é a menina do caixa. Não. Esse aqui é a Rose que faz esse trabalho aqui pra gente. É uma mãe de família, né? É uma pessoa assim, assim, assim. Que está educando os filhos, que quer que o filho se forme, que essa é a pessoa que está aqui. Aí você está mostrando o lado humano, quer dizer, você acaba até aceitando melhor, diminui os conflitos. Tá? Quando você conhece verdadeiramente a pessoa. Porque quando você está num ambiente de trabalho, no qual você fica 8 horas, que é a maior parte do nosso tempo, né? Tem que ter um ambiente saudável, onde as pessoas sejam verdadeiros amigos, onde aí um vai cuidar do outro. Porque de repente se deixou ali um copo que caiu ali, deixou o Jusimar caiu, deixou o copo cair, não vou pegar. Não, ele não percebeu, eu vou lá e faço. Aí a coisa flui, né? Fica muito mais organizado. Então, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Tem uma história, eu acredito que o senhor saiba melhor até essa história do que eu, e eu lembro dela também mais ou menos, de uma empresa, uma fábrica que estava com um problema muito grande de estarem passando algum produto que ele fazia que era caixa. Só que às vezes algumas caixas passavam vazias pela esteira, né? E não tinha e estava indo vazia. E aí eles contrataram uma empresa, gastaram um dinheiro absurdo e mesmo assim não resolveu o problema. E depois eles descobriram que o problema tinha sido resolvido. Eles falaram, mas botaram aquela máquina para funcionar? Aí a pessoa falou, não, cara, vem cá para ver o que tinha acontecido. Uma pessoa lá dentro da coisa, né, da empresa, colocou um ventiladorzinho que jogava a caixinha fora, né?
Então, se tivesse ouvido a equipe, né, desde o primeiro momento, tinha economizado uma grana absurda e tinha já a solução dentro da empresa. Isso acontece muito, Jucimar, porque quando você está numa empresa, todas as pessoas têm um ponto de vista diferente. Até a pessoa que faz o café, né, ou que faz a faxina, são pessoas importantes também. Elas têm, de repente, uma solução para um problema, porque elas estão observando de outro ângulo. Às vezes a pessoa está no escritório, está ali, não está percebendo o que está acontecendo lá, né? Agora, quando você pega numa reunião onde cada um dá o seu parecer, isso faz toda a diferença. Talvez, né, eu me lembro dessa história da pasta de dente, não é isso? Isso aí, acho que era na... Que as caixinhas às vezes vinham por menos e aí colocaram uma balança de precisão. Se tivesse ouvido os funcionários antes de tomar essa decisão, não teria investido tanto. Então, quando vai fazer uma reunião, o que você pensa a respeito disso, Gilcimar? E você? Qual a melhor solução? Vê o ponto de vista de cada um. Pode ser que a pessoa até fale uma bobagem, mas aceita a ideia. Aceite, porque de Isso repente vai estimular ela a continuar falando, né? vai estimular. Talvez a continuar. próxima coisa que ela vai falar seria um... Exatamente. Eu falo, não, gostei, tudo bem, poxa, vou anotar aqui. Né? Não quer dizer que você vai implementar, vou anotar aqui. E você? Ah, então pegue a ideia de cada um. Isso é muito importante. Entenda e respeita a opinião de cada um. Porque a opinião é como se fosse um filho, né? Às vezes você tem algo para você resolver ou para você mostrar na empresa, a pessoa fica pensando a noite toda uma solução. E se você não valorizar, vai falar, poxa vida, eu falo as coisas, mas ninguém me ouve. E daqui a pouquinho não vai falar, vai ficar ali isolado no canto. E eu acho que isso é algo que acontece muito nas empresas. Muito, demais. Por falta de paciência. Aquilo que nós começamos a falar no início, né? Saber ouvir. Ouça verdadeiramente. Mas não só com o ouvido, ouça com o coração. E aí você vai entender aquela proposta, analise, não fale, não faça que nem a professora, né? Que fez comigo, né? Entenda, respeite a opinião, converse a respeito. Se você não entendeu direito, me explica melhor. Perguntas. Explica melhor, mas faça mais perguntas. Daqui a pouquinho você vai entender que tem um fundamento ali, tem alguma coisa que pode ser aproveitado. Tudo isso, voltamos a falar, é importante a comunicação, saber ouvir, saber interpretar as situações para a gente tomar as melhores decisões. Dentro do Mastermind, boa parte dos conteúdos é baseado nessa questão da comunicação. Sim. Qualquer treinamento nosso tem a comunicação, como o trilho, né, para a gente chegar no resultado. Porque o que acontece, nós aprendemos princípios, aprendemos técnicas, só que é uma forma que você entrega o conhecimento. O conhecimento não é aberto para qualquer pessoa, a pessoa tem que buscar. O conhecimento ele não vem de forma espontânea, né? Você busca o conhecimento. Se a pessoa não estiver preparada para aquilo, ele acaba não executando. Então, nós vamos mostrando que tem ferramentas poderosas, mas nós mostramos que isso surte um efeito. E damos a oportunidade dele experimentar aquele conhecimento. Uma vez que ele experimenta e dá certo, aí a tendência é da mudança. Por isso que o treinamento ele tem 3 meses, que você vai experimentando, vai mudando, experimentando e mudando. Daqui a pouquinho você mudou e nem percebeu a mudança. É muito sutil, é muito leve esse processo. Legal do Ney, que ele, depois que ele fez até o Mastermind, ele começou a fazer com mais constância os treinamentos na própria empresa dele. Sim. Dele mesmo reunir a galera ali de manhã, conversar com o pessoal, isso. Né, agradecer a Deus ali pelo dia. Então, assim, você vê, isso é muito interessante, né? Sim. Que você planta uma semente aqui, mas aquela semente ela germina, né? Exato. E é uma satisfação imensa de ver o progresso do Ney, de outros empresários, pessoas que passaram, né? Você vê as famílias. Hoje nós temos o Mastermind Team, que também já é preparando o adolescente para o futuro. A pessoa faz o treinamento, depois ela quer colocar o filho. É muito prazeroso. E era para ser uma coisa, eu vejo assim, com todo respeito ao nosso sistema de educação, mas eu acho que tem, sei lá, boa parte das coisas ali que eu não julgo tão importante. Por exemplo, eu saber o nome do magma que tem dentro lá da Terra. Se der algum problema aqui debaixo da gente, o que nos resta é pedir a Deus que a gente vai morar com ele. Exato. Então agora, se eu aprendo a lidar com o irmão, eu acho que isso vai fazer muito mais diferença na minha vida do que eu saber o nome do magma, o nome da muralha da China. Exatamente. Né? Acho que tinha que ser mais assim, né? Mais para a vida mesmo, para o dia a dia. Porque em qualquer negócio que você vai empreender, você vai precisar de pessoas, né?
Então, a arte de lidar com pessoas é um processo que nós devemos, sim, desenvolver. Aprender a lidar primeiramente com nós mesmos, né? Depois saber lidar com o outro. Saber conversar, saber o que o outro quer, o motivo emocional de cada um. Essa é a grande proposta para a gente ter resultado. Porque quando a empresa fecha, lógico que a pessoa vai lá, ligou o alarme, tem lá produtos, mas o melhor capital é aquele que foi para casa, né? E porque se a empresa pegar fogo hoje, se você tiver pessoas realmente envolvidas, você vai construir novamente. Agora, se você não tiver as pessoas preparadas para isso, você vai perder a chance de reconstruir. Tanto que você vê empresas do mesmo segmento que trabalham exatamente com o mesmo produto, mas o resultado em si é totalmente diferente. Porque tem pessoas envolvidas, que cooperam, que está lá, que veste a camisa da empresa, que dá o seu sangue para aquilo dar certo. Porque você tem que envolver a pessoa realmente no teu projeto. Não é somente... tem que ter uma relação ganha-ganha. Não é somente você executa, eu te pago. Não. O salário é importante, sim, mas ter a pessoa realmente envolvida naquele projeto, isso é cooperação. E isso nós conquistamos com habilidade. Quando você consegue várias pessoas com esse mesmo comportamento, cara, a empresa vai crescer, você vai ter tempo de fazer as suas coisas, você vai ter tempo de viajar com a família e sabe que a empresa está correndo tudo bem ali. Porque você tem pessoas capacitadas para resultado. Perfeito. Hoje o Mastermind está num novo endereço, né? Sim, nós estamos agora no Friburgo Shopping, que é o shopping da praça, no 3º piso, em frente aos cinemas ali. Já estamos há 1 ano e 6 meses ali. Eu passei em frente ali, ficou lindo. Estou devendo lá a visita para o senhor, mas passei em frente. Tome um café conosco. E as pessoas gostaram muito por conta da facilidade do estacionamento, está bem no centro, né? Porque quando eu estava na outra sede ali, era meio de passagem ali, tinha pouco lugar de estacionar. E os treinamentos terminam às 23 horas, às vezes é um pouquinho tarde, a gente tem que ir até ir com as pessoas, mulheres, né, principalmente, até os seus carros, né? Sempre tinha alguma pessoa para acompanhar. Mas ali não, ali é muito seguro e a loja está muito E o legal também dessa questão dos horários que são flexíveis, né? A pessoa é fora do horário comercial dela ali, né? Exato. O nosso treinamento normalmente são das 19 até as 23 horas. Daí a pessoa fala, não, mas eu acordo muito cedo, não consigo ficar até as 11 horas. Eu falo assim, não é cansativo. E as pessoas ainda saem da sessão, ficam, às vezes, que a gente faz o grupo do WhatsApp da turma, né? Às vezes, 1 hora da manhã, as pessoas ainda estão comentando. Porque também é tanto conhecimento novo na cabeça que a pessoa não dorme cedo, né? E já fica com gostinho de quero mais, já quer chegar na outra semana para dar continuidade, para ver a continuação do processo. Então, muito bacana, seu Luiz. E, assim, parabéns. Eu acho que, né, encontrar pessoas assim, que buscam ajudar o próximo a se desenvolver, isso é fantástico demais, porque eu acredito totalmente no que o senhor falou, a solução não está fora, ela está dentro, né? Independente qual seja o problema, mesmo que a outra pessoa seja difícil de lidar, se você evolui, você vai conseguir lidar melhor do que ela, porque você vai entender, né, a outra pessoa. Acho que isso é fantástico demais. E para as pessoas que quiserem conhecer vocês nas redes sociais também, tem Instagram, tem site? Sim, temos o Instagram, tem o meu Luiz Vicente Instrutor, do Instagram, e tem também o Instagram do Mastermind Região Serrana RJ, o nosso Instagram. O site Mastermind, tem um site nacional que é mastermind.com.br e também tem o Mastermind Rio, agora Região Serrana RJ.com.br. Tá? Legal. E também para quem está no YouTube aqui, eu vou deixar aqui embaixo o link do Instagram também, né? Do Instagram, do site, para vocês conhecerem. Pessoal que está na TV Norte Fluminense, na TV Regional, vem no nosso YouTube também, Gilcimar Brito, pega o link ali embaixo e siga o nosso amigo Luiz, compartilhe com os amigos, pegue os ensinamentos, né? E aplique os ensinamentos. Se a pessoa puder também, faça uma visita, vai lá tomar um café, né? Para a pessoa entender, né, o Luiz? Porque eu acho que também a pessoa, às vezes, ela ouve só, né, de fora, você não consegue exatamente entender como é que é o negócio, né? Exato. Nós temos o trabalho nosso com a rádio indoor e com a TV indoor para as lojas. E o que eu tenho feito muito? A pessoa... Vou visitar a pessoa e falo assim, eu queria te dar um presente. Queria colocar uma rádio interna aqui na sua empresa para você usar durante 15 dias para você entender o que eu faço.
Aí depois que você entender, nós falamos se você tem interesse em fechar com a gente. Né? Porque aí ela vê de fato como é que funciona, né? Vê que não é só para tocar música eu boto o YouTube. Então, vê que não é só música, que tem as propagandas ali no meio, que tem as mensagens sociais. Então ela consegue entender o valor que é. E eu acho que tem muitas coisas na vida que a pessoa só às vezes não aproveita até mais porque ela não se permite entender o valor que aquilo tem. Exatamente. Eu até falo muito sobre isso. Quando você quiser participar conosco num evento ou até marcar uma entrevista, é uma entrevista por volta de 20 minutos, quando eu explicar o treinamento, vou ver qual é o melhor treinamento que se adequa à realidade de cada um. Só que nessa entrevista eu já entrego muito conhecimento. Que talvez a pessoa, tipo, não vou poder fazer o treinamento agora, mas problema. Só o aprendizado ali, ela aplicar, já começou o treinamento. Já começou, já começa a treinar logo na entrevista. Se a pessoa vai fazer agora, vai fazer depois, não tem problema, mas eu garanto que eu entrego bastante. Não, se eu ver aquela palestra que vocês fizeram lá pra gente, nossa, como é que ela foi uma palestra incrível. Né? Inclusive, era um rapaz que tinha feito uma participação junto contigo lá na frente, que é lá de Amparo. Ele tem uma loja lá. De Amparo? Esqueci o nome dele. Foi o Klinger? Não, o Klinger e mas um outro rapaz que participou. O Felipe. Felipe, de até adivinhar as coisas lá, foi incrível. Né? Aí depois eu estive com ele lá no Amparo, aí conversando com ele, eu falei, cara, eu te conheço, hein? Aí a gente trocou uma ideia, foi muito, muito bacana. E como você falou tanto do Ney, eu lembrei, porque o Ney, todas as pessoas que fazem o treinamento conseguem entender, tem essa técnica de memorização. E o Ney, ele foi em 2 palestras e fez igual o Felipe fez. Isso ele não me contou. Não contou? Então pergunta para ele. Vou perguntar. E como é que funciona? Dá uma palhinha dessa partezinha pra gente. Como é que a pessoa consegue trabalhar esse processo de memorização? O que acontece é que você faz uma conexão com 2 lados do seu cérebro. O lado racional com o lado sua imaginação, sua criação. Ou seja, nós criamos quadros mentais e associamos com números e objetos. Então você cria algumas cenas. Quando você cria uma cena mental, você consegue ler o que aconteceu naquele momento. Então, o que ele fez ali durante toda a apresentação, nós falamos que é a Agenda 21. Ele criou 21 cenas no seu cérebro e quando você falava o número, ele ia buscar a informação lá. Nossa. Agora, para entender isso, tem que fazer o treinamento. Tem que fazer o treinamento. Nossa, mas muito legal. E eu tinha muita dificuldade em gravar o nome das pessoas. Na hora que eu comecei a trabalhar a associação, eu comecei a ter mais facilidade de lembrar o nome daquela pessoa. Então, a dica, Jucimar, quando para você gravar o nome da pessoa, a primeira coisa é você, na hora que se apresentar, parar de fazer tudo o que você está fazendo e falar o nome. Né? Meu nome é Jucimar, você é Luiz Vicente, beleza. A dica até quem estiver ouvindo, durante uma conversa, você repita o nome da pessoa pelo menos umas 3 vezes, 3 a 4 vezes. Na hora que você vai ficar Jucimar, né? Jucimar. Dentro do contexto. Dentro do contexto, né? Coloca no final da frase ou no início da frase. Aí o seu cérebro vai entender que aquela informação é importante. Daqui a pouquinho você vai fazer outra coisa, uma semana depois, a sua mente ela gravou aquela informação importante. Jucimar, ele vem ali a informação. Então, é só você repetir o nome algumas vezes e prestar atenção no nome. Né? E isso é importantíssimo, porque uma das coisas que a gente mais gosta na vida é ouvir o nosso nome. Exato. O nome é o nosso bem mais precioso. Exatamente. Luiz, nós estamos já 1h05 minutos batendo papo. Que bacana. Parece que foram 5 minutos, né? Tão rápido. Ficaria aqui a tarde toda. Não, com certeza. E nós vamos marcar uma parte 2, para depois a gente fazer algum conteúdo mais técnico. Perfeito. Para a gente compartilhar um pouco mais tecnicamente com as pessoas algum conhecimento. Bacana. Né, desse aí. Eu sei que tem que enumerar aí um tema só, porque senão não dá, porque são muitas coisas, né? Bacana. Mas eu acredito muito nesse processo de partilha, de compartilhar, de agregar valor. Né? Então, acho que esse é o caminho. Quando a gente encontra pessoas de valor assim, a gente tem que sugar ao máximo. Né? Obrigado. Eu me encontro inteiramente à disposição. A hora que você quiser, é só chamar. Será um prazer. Muito obrigado, né? Desejo todo o sucesso do senhor e, assim, parabéns pela pessoa que o senhor é, porque o que eu vejo também, Luiz, tem pessoas que elas, na medida que elas vão subir na escadinha do conhecimento, a escada financeira, ela começa a subir essa escadinha, mas o ego começa a subir junto. Esse é um perigo. E eu acho que esse é um defeito muito grande que o ser humano pode ter. Né? A gente tem que buscar e tá do mesmo jeito, desde o primeiro degrauzinho da nossa vida, até a gente conseguiu evoluir, né? Mas manter a simplicidade. Exatamente. E o senhor é uma pessoa muito simples, apesar de ter tanto conhecimento.
Então, parabéns, eu fico honrado de ter o senhor aqui no nosso podcast. Eu agradeço. Bom, sucesso. E eu convido você que está do outro ladinho para acompanhar meu amigo Luiz Vicente nas redes sociais, fazer uma visita no Friburgo Shop para você conhecer mais do trabalho. E, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso para vocês, que Deus abençoe cada dia mais. Obrigado, Josimar. E você que está do outro ladinho, meu agradecimento especial para você também. Compartilhe com seus amigos mais esse super bate-papo nosso aqui do Josimar Brito. E é um prazer imenso ter você aqui juntinho com a gente. Beijo para minha querida Paty, que está ali na técnica, com a nossa amiga Ana Cássia. Né? Então, pessoal aqui do Estúdio Realize Podcast, se você quer ter o seu podcast aqui em Nova Friburgo, a minha indicação para você é o Estúdio Realize, que fica no centro aqui de Nova Friburgo, no Cadima Shopping, né? Você vai encontrar aqui um atendimento super bacana, equipamentos de qualidade, um ambiente realmente incrível, tá bom? Beijo grande, aproveite aí a mensagem dos nossos patrocinadores no finalzinho do nosso podcast e até o nosso próximo bate-papo com a graça de Deus. Precisando de trabalhos em gesso? Então, o lugar certo é a Casa do Gesso. Gesso liso, revestimento em parede e teto, rebaixamento e decoração em geral, venda de material de gesso e drywall. Experiência, profissionalismo e qualidade garantida. Fale com o nosso amigo Lil e equipe pelo 229-8176-8132 ou pelo Instagram Casa do Gesso Macuco. Móveis para escritório e equipamentos comerciais em geral com qualidade e elegância. LGE Cariello é o lugar certo para você. Faça uma visita no Jardim Ouro Preto, Nova Friburgo, ou compre pelo site lgecariello.com.br. Que tal economizar energia e ajudar o meio ambiente? Tenha energia solar na sua casa ou empresa com a EcoSolar. Clique no Instagram EcoSolar NF. Camisolas, pijamas masculinos, femininos e infantil com conforto e qualidade, é claro, é na Montal. Clique montal.com.br. Compras do dia a dia ou do mês é no nosso Armazém Supermercados. Faça seu cadastro grátis através do Clube de Descontos Nosso Armazém e economize pra valer. Nos siga no Instagram, Nosso Armazém NF. É muito importante proteger a sua casa, veículo, empresa e, claro, você. E na GJM Corretora de Seguros, você conta com atendimento de excelência e humanizado do Maicon e Joelson. Clique no Instagram GJM Corretora de Seguros. A Autopeças Bom Jardim Autotem é especializada em autopeças há mais de 20 anos no mercado. Peças e acessórios para o seu veículo é na Autopeças Bom Jardim Autotem. Lojas em Bom Jardim e Nova Friburgo. Ou então você pode comprar pelo site autotem.com.br de qualquer lugar do Brasil. O Atacadão da Lingerie é o endereço certo para você que busca bom preço e atendimento diferenciado. Vendas no atacado e no varejo. Atacadão da Lingerie, Jardim Ornelas, Bom Jardim. Entregamos em todo o Brasil. Fale conosco através do Instagram, Atacadão da Lingerie. Linha Fitness, Lingerie, conjuntos com conforto e elegância é na Maçã Fitness. Clique no site maçã.com.br e aproveite. A Construcastro tem tudo para a sua construção, com o melhor atendimento e entrega rápida. Construcastro no Trevo São Cristóvão, Bom Jardim. Acesse o nosso Instagram e fique por dentro de tudo. Construcastro BJ. Tenha hoje mesmo um cardápio digital completo para o seu estabelecimento e automatize suas vendas. Planos a partir de R$ 66,90. Acesse www.cardja.com.br. Você sabia que 76% da tomada de decisão do cliente é quando ele já está aí dentro da sua loja? Por isso, é muito importante trabalhar o seu marketing interno. E nós do Grupo Brito somos especializados em marketing indoor, com rádio e TV interna personalizada para a sua empresa. E mais, para você que é do varejo, temos um sistema inovador para agilizar as suas gravações. É o nosso gerador de ofertas. Entre em contato conosco através do site grupobritosoluções.com.br e saiba mais.